podemos dizer nesta noite que o nosso desejo é realmente o nosso Deus. Amém? Podemos dizer isto a Deus nesta noite? Aleluia. Amados irmãos, nós vamos tomar os nossos lugares. Começámos na última semana a falar sobre a carta aos Hebreus e vimos algumas coisas. Vou pedir que me passem, por favor, o projetor cá para cima. Muito obrigado. E nós estivemos falando acerca da carta aos Hebreus e vimos que Eusébio, quando cita Orígenes, ele diz assim: quem escreveu a carta aos Hebreus, só Deus o sabe. Muitas pessoas gastam muito tempo a perceber ou a tentar perceber ou a tentar descobrir quem escreveu a carta aos Hebreus. Quero dizer-vos que isso é muito pouco importante. O que é mesmo importante não é quem escreveu, é o que está lá escrito. Amém? Também tivemos vendo alguns dados em relação ao autor. Vimos que ele era bem conhecido da igreja primitiva. Vimos que Timóteo era conhecido do autor quando a carta foi escrita. E vimos também que os irmãos de Itália enviaram saudações e que talvez isso quisesse significar que foi este o lugar onde a carta foi escrita. Por último, meus amados irmãos, nós estivemos olhando para a divisão da carta, vimos que a carta aos Hebreus, ela fala acerca de uma pessoa maior, e é isto que nós vamos começar a falar hoje, maior que os profetas, maior que os anjos, maior que Moisés. Vimos que fala acerca de uma obra maior, o maior sacerdócio, a maior aliança e o maior sacrifício no maior santuário. Vimos também que fala acerca da concepção de uma vida maior, uma fé maior e uma exortação à vivência em amor. Nós vimos que todas estas coisas nós encontramos na carta aos Hebreus. E, meus amados irmãos, eu hoje pedia-vos que viesseis comigo à carta aos Hebreus no capítulo 1 e gostava de ler convosco os primeiros 14 versículos. Carta aos Hebreus, capítulo 1, e eu gostaria de ler convosco os primeiros 14 versículos. E a palavra de Deus diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, obrigado, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O cetro da equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a todos teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto,
os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olhemos que nós ainda temos uma pequena introdução que eu gostava que nós víssemos. O perfil do Filho, escolhido para possuir todas as coisas, o Criador de todas as coisas, a glória do Filho, o Filho que brilha com a glória do Pai, evidenciando ser da mesma natureza do Pai. A perfeita semelhança e exaltado como Filho de Deus. Amados irmãos, é interessante ver que nos versículos 2, e eu irei fazer a leitura agora numa outra tradução, diz: nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. No versículo 3, o Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Então, meus amados irmãos, olhemos para a visão de Jesus. O autor aos Hebreus pretendia passar uma imagem acerca de Jesus. Eu estava dizendo aqui, ou melhor, eu estava dizendo em Silves, foi na quarta-feira, mas foi em Silves, que a primitiva igreja, eles tinham na sua mente, e as pessoas que ouviam falar acerca de Jesus, o Jesus humilhado lá na cruz, o Jesus ensanguentado, o Jesus que foi morto. Mas a primitiva igreja e os grandes pregadores da primitiva igreja, e nós podemos ver isso ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, eles evidenciam o Jesus ressurreto. Não o Jesus humilhado, mas o Jesus glorificado. E é provável que os leitores desta carta, eles tivessem na sua mente a humilhação, a maldição, a vergonha, mas o escritor não queria que eles vissem isso. Ele queria que eles vissem a vitória, a missão de Jesus e o seu sofrimento num ato de amor. Amém. Amados irmãos, prezadas irmãs, veja como ele descreve isto lá no versículo 3. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Amém. Quando Jesus disse: eu e o Pai somos um, ele estava fazendo uma ligação tão grande. E por vezes as pessoas não conseguiam ver quão próximo ele era do Pai. Mas agora o escritor aos Hebreus, ele vai recuperar toda esta ideia. E ele vai mostrar Jesus antes da fundação do mundo, como João o coloca também, dizendo que no princípio era o Verbo. E ele vai colocar Jesus como aquele que é eterno e que eternamente está à direita de Deus, o Pai. Veja, uma eternidade de glória e um momento único de sofrimento. Não porque ele precisasse, mas porque nós precisávamos, por nossa causa. Amém? Ele vai apresentar que o Filho é superior
aos anjos. Deixem-me fazer aqui um comentário parentético para que nós fiquemos com a ideia bem real nas nossas mentes. O escritor não tinha a intenção de inferiorizar os anjos. Pelo contrário, ele os apresenta como seres celestiais elevados. Mas a sua intenção era explicar que, apesar dos anjos terem uma estatura tão elevada, Jesus ainda era superior a eles. Ele não precisava de dizer que os anjos eram menos para que Jesus fosse alguma coisa. Ele pôde dizer que os anjos realmente tinham uma estatura elevada, um estatuto elevado, mas que Jesus era superior aos anjos. Amados irmãos, eu quero dizer-vos que Jesus ele é superior a tudo, porque ele é o Filho de Deus. Amém. Aleluia. Então, esta superioridade começa por causa da sua filiação. Ele é o Filho. Por causa da sua posição. Ele está colocado acima de todo nome que se nomeia. Por causa dos seus atributos. Ele é Deus. Amém. Então isto faz com que Jesus ele seja superior. Quando falamos que Jesus ele é superior aos anjos, nós precisamos de perceber que a intenção foi pegar em alguém que as pessoas tivessem no seu consciente como muito elevado e compará-lo com Jesus. Quantas vezes nós queremos comparar Jesus com alguma coisa? E sentimos exatamente a mesma dificuldade que o escritor aos Hebreus sentiu. Não encontramos ninguém suficientemente grande para comparar com Jesus. A verdade é que ele está sempre acima. O escritor aos Hebreus, para facilitar a sua tarefa, ele vai utilizar como recurso citações de vários textos do Antigo Testamento. Para quê? Para que as pessoas, ao lerem e ao ouvirem a citação do Novo Testamento, pudessem ter um termo de comparação com a pessoa de Jesus Cristo. Então, veja, por favor, Hebreus, capítulo 1, e no versículo 4. O escritor vai começar a falar que Jesus é superior no nome. Será que o nome é assim tão importante? Veja lá Hebreus capítulo 1 e no versículo 4. Eu vou continuar a ler na nova tradução na linguagem de hoje, no sentido de conseguirmos ter um texto mais contemporâneo e por isso mais fácil de entender. Assim, Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos. Veja, e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Veja, o nome está sempre relacionado com a família, com a paternidade. O nome é algo que liga os pais com os filhos. Não sei se os irmãos sabiam, mas eu tenho o mesmo sobrenome do meu avô. E eu sei que no passado as coisas, algumas não eram assim tão lineares, mas se calhar até do meu tetravô. Porque os nomes vão passando. E sabe uma coisa? Quando o escritor está falando aqui, ele está falando que o nome foi dado numa ligação, numa continuidade. E eu quero dizer que Jesus ele veio a este mundo mostrar uma continuidade, uma ligação em relação ao Pai. Jesus disse mesmo: quem me vê a mim, vê o Pai.
Este texto pode parecer estranho, mas a verdade é que as pessoas queriam conhecê-lo, as pessoas queriam conhecer o Pai, e Jesus disse: olha, eu vim cá para vos dizer como é que Ele é. Eu vim cá para vos mostrar o Pai. Bem, mas temos um segundo ponto que o escritor quer apresentar aqui e que é mesmo a questão da paternidade. No versículo 5 diz: Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. É interessante nós vermos que quando Jesus foi batizado, a voz do céu dizia: este é quem? Meu filho amado. A voz não veio do chão, a voz não veio da multidão, a voz não veio de João Batista, a voz veio do céu. Este é o meu filho amado. Jesus é chamado pelo Pai de filhos. Apesar de nós também sermos filhos de Deus, não o somos no mesmo sentido que Jesus é. Nós fomos adotados. Jesus é o Filho. Nós fomos adotados para sermos filhos. Ele nos adotou para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. E ele também diz: e os anjos o adorem. Este texto ou esta expressão parece quase perdida aqui no meio de dizer que Jesus é filho de Deus, é superior aos anjos. Mas eu quero dizer-vos que quando nós lemos o Velho Testamento, uma das coisas que estava proibida era que o homem fosse adorado. Só ao Senhor teu Deus adorarás. Amados irmãos, prezadas irmãs, só Deus merece ser adorado. Só Ele deveria ser adorado. Só Ele deveria receber, ou deverá receber, adoração. Mas agora acerca de Jesus, diz: porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, está-se referindo a Jesus, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Porquê? Porque ele é Deus. Amém. Então, ele merecia a honra do filho e os anjos o adoravam, reconhecendo que Jesus ele é superior aos anjos, reconhecendo que Jesus ele é maior do que os anjos, reconhecendo que Jesus ele é Deus e os anjos são seres criados por Deus. E todos os anjos de Deus o adorem. O rei é superior aos anjos. O rei é eterno. O rei é justo. Os servidores são servidores do rei e a adoração era devida ao rei divino. Nós já vamos voltar ao texto de Hebreus capítulo 1, mas deixem-me pensar convosco um pouquinho. A palavra de Deus nunca falou acerca dos anjos como sendo eternos. Porque se eles fossem eternos, eles não haviam sido criados. Mas os anjos foram criados
por Deus, algures num tempo. E agora, o que nós encontramos aqui é que estes anjos criados por Deus, eles são servos de Deus. Capítulo 1 e no versículo 7 de Hebreus diz: a respeito dos anjos de Deus, disse: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. Mas a respeito do Filho, ele disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo o sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber com honra muito maior do que as dos teus companheiros. Te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. Amados irmãos, quando nós olhamos para aqui, começamos a ver que o escritor está mesmo decidido a desenhar quão grande Jesus é. Agora, por favor, tentem visualizar a imagem de Jesus a ser empurrado, chicoteado pelo monte acima para ser crucificado e a ser crucificado na cruz, ensanguentado e maltratado. E as pessoas tinham essa ideia, e agora o escritor vai escrever e vai dizer: atenção que esse Jesus que vocês têm na mente como alguém ensanguentado e maltratado, e ele é o dono disto tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas e todos os outros o adoram, porque ele é maior. Ele é Deus. Como que desmontando a ideia que subsistia nas suas mentes. Jesus e os anjos. Os anjos são servos com as melhores qualidades. Mas Jesus reina e está sentado no trono. O seu trono subsiste para sempre. Amados irmãos, que nós possamos em cada dia entender, compreender quão grande Jesus é. Amém. Uma das características que nos leva a adorar Jesus é perceber o quão grande Ele é. Eu quero dizer-vos que ao longo destes últimos anos, destas últimas décadas, tem havido um esforço para dizer que o homem é grande, tem havido um esforço para dizer que a sociedade é grande, tem havido um esforço para dizer que a tecnologia é grande. E este dizer que tudo isto é grande é para tentar dizer que Jesus não é tão grande. Mas eu quero dizer que por muito mais que o homem cresça, por muito mais que se desenvolva a famosa inteligência artificial que está aí tão na voga agora, Jesus continuará a ser o maior. Ele continuará a ser grande. Veja, o escritor compara-o com os anjos. E eu quero dizer que os anjos ainda são maiores que essas coisas todas que se fala por aí. Mas Jesus é maior do que os anjos. Aleluia. O divino, aquele que é Deus, é superior aos anjos. Venham comigo ao versículo 10 deste capítulo 1 e diz lá: e as Escrituras também dizem: tu, Senhor, no começo criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste os céus. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como a roupa. Tu os dobrarás, como se dobra um casaco,
e serão trocados como se troca de roupa, mas tu serás sempre o mesmo e a tua vida não tem fim. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado de seus pés. Então o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais Ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Olhemos um bocadinho para aqui. Os anjos, eles são enviados para ajudar os salvos. São espíritos que servem a Deus. E Jesus, o que é que Ele é? Olha, podemos dizer que Jesus ele é exaltado. E Ele é exaltado porquê? Porque Ele é o próprio Deus. Amém. Ele é imutável. Ele é eterno. Ele é o Criador de todas as coisas. E não há nada, nem ninguém, que nós consigamos colocar acima de Jesus. Porque todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada daquilo que foi feito se fez. Ele é o Criador de todas as coisas. Os anjos podem ser servos, mas Ele é o Criador. Os anjos podem ser enviados a nosso favor. E nós nem imaginamos a quantidade de coisas que se passam à nossa volta e que nós nem nos apercebemos. Mas sabem quem dá a ordem? É Ele. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que nós possamos colocar cada coisa no seu lugar. Sabe, quando as coisas não estão no seu lugar, alguma coisa não está bem. Mas que nós possamos colocar cada coisa no seu lugar. Sobretudo que Jesus possa ocupar o lugar que é seu por direito. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Que Ele possa estar sempre no lugar que lhe pertence. Que o Senhor possa abençoar os meus amados irmãos e irmãs. Se Deus o permitir, na próxima sexta-feira continuaremos a estudar a carta aos Hebreus. Esta é uma carta muito interessante. É uma das cartas que eu gosto muito. E nós iremos continuar a estudar e perceber o que é que Deus quer enriquecer a nossa alma através da carta aos Hebreus. Também, meus amados